Fernanda, eu vejo uma galera falando em retratamento seletivo. Será que eu posso retratar só um dos canais, que é o canal que está mostrando ali que tem lesão? Ou não, isso daí não rola, eu tenho que realmente, falou em retratamento, eu tenho que retratar todo mundo. Vamos lá, é possível sim realizar o retratamento seletivo, desde que você tenha, né, um caso que atenda aos critérios aí que a gente tem que ter para falar assim, esse aqui é um caso onde eu posso considerar retratar só, intervir, né, em só um dos condutos, e aí até a gente tem, pode ter, né, algumas vantagens em função disso, como por exemplo, às vezes é um caso de um paciente que está com uma prótese em cima do dente, recém colocou, recém tratou aquele canal e deu problema em uma das raízes, e você vai ver, é possível retratar só aquela raiz, e aí dá para fazer o acesso pela prótese, o paciente não perde a prótese. Ou num caso em que esse dente ele já está com os canais bem ampliados, a gente sabe que todo retratamento em si, né, toda reintervenção no canal, ela vai acabar ampliando mais o conduto. Você pode ter remanescente por melhor que você execute o retratamento, tá? Você pode ter ali irregularidades do canal que fiquem com gutta percha remanescente, onde você não tem uma chegada de substância química auxiliar, solução irrigadora. Então, assim, ele pode ter sim, né, as suas vantagens, só que desde que então atenda os seguintes critérios. Antes da gente pensar, o que é o critério? É a tomografia? Calma, antes de pedir a tomografia ainda a gente pode ter outros critérios. Vamos começar de uma análise clínica, né? Como é que está o selamento coronário desse dente? Isso é o primeiro ponto, assim, falo, eventualmente isso daí já pode te tirar, né, o cavalinho da chuva até de considerar qualquer outro exame para tomar essa decisão. Por quê? Num caso onde você já tem comprometimento, né, do vedamento, do selamento coronário, então você já tem uma microinfiltração coronária, não dá mais para considerar, né, que os outros canais, né, supostamente não envolvidos naquela lesão, naquela sintomatologia, eles também, né, a gente tem que considerá-los como contaminados, e aí não vale o risco, você simplesmente vai intervir em todos. Então, selamento coronário é algo que ele tem que estar super bem adaptado, sem nenhuma microinfiltração, e aí sim a gente vai para o próximo passo, que é o quê? A gente pode analisar tanto, iniciando já uma avaliação clínica, né, na condição periodontal desse dente, e também numa condição radiográfica, né, a parte periodontal, se existe aí, isso aí a gente já começa assim, né, ampliando um pouco a questão do diagnóstico, ou seja, se insucesso é endodôntico mesmo, existe um fator periodontal envolvido, então fazendo a radiografia, às vezes uma radiografia periapical, uma radiografia interproximal, você já tem respostas. E na radiografia, endodonticamente falando, se a gente está falando de retratamento seletivo, a gente está falando de um dente com mais de um canal, né? Vamos considerar aqui um primeiro molar superior, que é um ótimo exemplo onde isso pode acontecer. Radiograficamente, esse tratamento ele tem que estar satisfatório, tá? Você tem que olhar, falar, poxa, canais que estão bem ampliados, aparentemente, né, na radiografia estão bem obturados, e eu estou vendo aqui uma lesão aparente, radiograficamente na raiz, o que? Mesiovestibular desse primeiro molar superior, que será, né? Já tenho até uma dica aí do que pode ser. Então, maravilha, aí é um caso que dá pra gente começar a desenhar, perguntar pro paciente a história daquele tratamento. Ah, eu tratei esse canal aqui, desse dente, faz 1 ano, faz 2 anos, um tratamento às vezes recente, né? E você pode até extrair mais informações daquele tratamento, ou vou além, às vezes foi um tratamento que você executou, você fala, poxa, eu fiz, sei lá, 2, 3 anos atrás, minha bagagem era outra, sei lá, hoje eu trabalho com magnificação, enfim, alguma coisa aí que você sabe melhor ainda, né, da qualidade, das condições, não só da qualidade, mas das condições que esse tratamento foi feito, para falar, poxa, então existe aqui um padrão de tratamento endodôntico, né, visualizado, ou melhor ainda, se você sabe exatamente como foi executado, e que aí você tem essa margem para falar, tudo bem, eu vou ver aqui o que está acontecendo especificamente nessa raiz mesovestibular, e as outras radiograficamente, aparentemente tudo bem, se numa tomografia, e aí eu insisto com você, né, eu não opto no consultório hoje por retratamento seletivo, sem avaliar a tomografia, sem estudar tomograficamente o caso do paciente, tá? Porque às vezes a gente não vê lesão nenhum dos outros canais na radiografia, só que na tomografia a gente toma uma surpresa e tá todo mundo recontaminado, tá? Então, na tomografia aí você se certifica de que aqueles outros canais realmente não estão envolvidos e que a lesão é simplesmente na mesovestibular, e aí você vai para o passo seguinte, que é o quê? Identificar então o fator etiológico.
Nesse caso, a gente está falando o quê? De um canal médio palatino, ou seja, de um MV2, como você preferir chamar, que não foi localizado, não foi tratado na época desse primeiro tratamento, certo? Então, em princípio, você vai apresentar para o paciente, nesse primeiro momento, a possibilidade sim de um retratamento seletivo. No entanto, existe mais uma conversa, mais uma ressalva aí que você precisa, com certeza, bater um papo com ele antes de iniciar essa abertura, esse acesso aos canais, que é o seguinte: fala assim, paciente, a gente tem um detalhe, não tem, gente? Todos os canais, eles não convergem para uma mesma câmara, né? Eventualmente, você pode ter uma recontaminação aí, né, vinda dessa raiz mesiovestibular, que já foi suficiente ali para... Você não tinha, às vezes, um vedamento adequado com um backfill ali de cotosol, às vezes tampando aquela embocadura dos outros canais, seguido por um selamento com resina composta, tá? Que isolasse, então, realmente esses compartimentos, né? Essa embocadura de cada canal. Se você não tinha isso e aquela recontaminação daquela única raiz, ela pode ter já iniciado, né? Você já vê, às vezes, uma exudação a hora que você acessa os canais, mas isso você só vê, então, clinicamente, certo? Você vai ver essa exudação, você vê aquilo banhando ali a embocadura dos outros canais, tá? Isso é uma condição e isso tem que ser conversado com o paciente antes de colocar aí a mão na massa, antes de fazer o acesso aos canais, e aí sim, nesse caso, né, existe ali visivelmente uma recontaminação, ali uma possibilidade grande, né, dessa recontaminação já ter invadido os outros canais, aí você opta pelo retratamento não mais seletivo, mas pelo retratamento de todos os condutos, certo? Maravilha! Então, se você tem alguma dúvida que ficou a respeito, se você tem alguma outra consideração, deixa aqui nos comentários, é muito importante. A gente pode ampliar cada vez mais aqui a discussão e produzir, com certeza, novos conteúdos aí, às vezes baseado exatamente numa pergunta que você deixou, tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal também, sempre vale a pena lembrar, se inscreve agora, ativa as notificações. Muito bom ter você aqui de novo, a sua presença. Agradeço bastante, um grande abraço, um grande beijo, a gente se vê na próxima.